Até brinquei lá no nosso grupo, né, da Bandinhos FM, eu falei, ó, a Portuguesa morreu, agora é só rezar para o Corinthians não fazer um gol no final, porque a Portuguesa cansou também. O Corinthians, assim, se a gente pegar tudo no início da temporada é muito fragmentado e são fragmentos muito pequenos, né? Se a gente pegar os 2 últimos jogos do Corinthians, o Corinthians jogou nada. Contra o Atlético Paranaense. Nada. O Atlético jogou muito melhor do que o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo o Atlético dominou o jogo, mas não foi contundente. Não, o Corinthians conseguiu amarrar bem a defesa ali. A gente já falou aqui sobre as entradas do Chiquete, do Bruninho, né? Jogadores que, principalmente o primeiro, né? Os jogadores que ajudaram a fazer com que o Atlético sufocasse o Corinthians ali no campo defensivo da equipe alvinegra. Mas ontem, mais uma vez, cara, o Corinthians não jogou bem. A Portuguesa jogou melhor do que o Corinthians. O Corinthians sofreu muito pelo lado direito. O Mateuzinho não fez um mau jogo, não, mas o Maceió, ponta esquerda, jogou muita bola ontem, mais uma vez. Para mim, é o principal jogador desse time. Foi ele quem bateu o pênalti... Do apito. Pênalti inteligente, né? Isso. E o René perdeu 2 pênaltis ontem, né? Putz, aí é complicado, cara. O cara bate o pênalti no tempo normal, o Hugo faz a defesa. Depois, na disputa de pênaltis, o cara vai naquelas. Falaram, não posso perder. A pressão que já é gigantesca, ela é elevada a, sei lá, a 5ª potência, né? Mas o ritmo de jogo que a Portuguesa colocou no primeiro tempo, eu acho que foi um ritmo que era para definir o jogo. Mas quase conseguiu, então, né? aí cai nessas coisas, né? O René perde um pênalti, por exemplo. Se termina 2-0 no primeiro tempo, acho que dificilmente hoje a gente estaria falando de uma classificação do Corinthians. Para buscar um 2-2, do jeito que o Corinthians jogou, seria muito difícil. Então, a Portuguesa gastou muita força no primeiro tempo para marcar muito forte. Marcou muito forte. E no segundo tempo, no final, não aguentou. E aí tem uma coisa que faz diferença, né? O banco de reservas de cada time. O Fábio Matias, num momento ali, ele falou, não vou mexer, cara, o time tá encaixado e tal, tava tudo certo. Se o João Vitor não toma aquela bola nas costas, que foi um lance ali, que é lance de cansaço, que o cara, né, desprende 1 minuto de concentração, dá um passo à frente. O raciocínio do cara já não é mais o mesmo. Exato, não é um lance que, ele deixou o cara sozinho porque ele quis. É aquele lance que o cara tá com a bola lá no campo de defesa, você fala, ele não vai mandar delar aqui. Aí, ele, né, nesse 1 segundo que ele pensa, bola caiu nas costas dele. E além do lance, o pênalti do René, o Maceió perde uma chance cara a cara com o Hugo também. Uma belíssima defesa do Hugo. No primeiro tempo ainda. Desculpa, no segundo tempo ele ficou pra fora. No primeiro tempo o Hugo faz uma boa defesa. Então a Portuguesa teve a faca e o queijo na mão para matar o confronto na etapa inicial. Não conseguiu fazer. O Dorival, de início, colocou Bidon e André como 2 meias ali, né? Com o Guinegão e o Memphis mais enfiados, 2 atacantes, soltando os 2 laterais. O Alan foi titular ontem do Corinthians. Jogou bem, né? aliás. A saída de bola do Corinthians, acho que teve alguns poucos bons momentos com o Ranieri e Alan, né? O Ranieri como um terceiro zagueiro e o Alan à frente deles. O Dorival até justificou isso na coletiva depois. Mas no segundo tempo, o Dorival teve que mexer na cara do time, até porque o recurso do Corinthians passou a ser bola alçada na área. E o Memphis não tem essa característica. Inclusive, a troca eu acho que foi boa, a entrada do Pedro Raul, apesar do gol perdido pelo Pedro Raul também no segundo tempo. Fazia mais sentido diante da proposta do Corinthians na segunda etapa. Exatamente. Né? Vitinho, Kaique e o Dieguinho do outro lado eram jogadores que entregavam mais, são pontas abertos de jogo de 1 contra 1 para alçar a bola na área, e o Pedro Raul é centroavante para isso também, alto, forte, para tentar ganhar uma disputa aérea. Foi mais ou menos assim que o Corinthians chegou ao seu gol. Mas assim, eu acho meio preocupante o desempenho do Corinthians, repito. Você pode até colocar nessa conta a questão do gramado da Arena da Baixada, que de fato é um complicador, é um fator que prejudica o jogo. Então você tem o Corinthians, uma equipe técnica, ganhou o jogo. É sempre bom fazer essa ressalva. Ganhou o jogo porque o Rodrigo Garro tirou um coelho da cartola, mas o Corinthians jogou muito mal. E mais uma vez o Corinthians joga mal contra uma equipe da Série D. Com todo o respeito à Portuguesa, que fez um ótimo Campeonato Paulista, mas é um time da Série D. É óbvio que o contexto do jogo ontem era completamente diferente. Havia a questão da revanche, da semifinal do Campeonato Paulista de 1998, caso Castrilha, aquela coisa toda. Era um estádio dividido, estava em ebulição. O ambiente era muito propício para um jogo pegado e tal. Mas o Corinthians, mais uma vez, rendeu a menos do que aquilo que pode. E assim, o Corinthians tem uma casca de banana, que é o Cruzeiro, com o Tite, quer dizer, tem mais esse ingrediente. Uma campanha muito ruim, né?
uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é um time que está melhorando. Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Eu acho que é um time que está melhorando. Enquanto vocês conversavam, eu estava procurando aqui, porque eu tinha de memória que o acordo da CBF com as federações era que você não teria jogo do Brasileiro entre as finais. Mas com a Federação Paulista não vai ser assim, né? Porque a Federação Paulista tem uma data a mais. Pediu uma data a mais. E que não foi usada antes. Isso. Não. Assim, o Campeonato Paulista tem uma data a mais. É o único que tem 12, É o único que tem essa data. engano, né? Não, mas eles liberaram e alguns campeonatos começaram uma semana antes. Não, o que aconteceu... No meio de semana anterior ao que começou o Paulista. Não, o que aconteceu no Rio foi por causa da Supercopa. E aconteceu em São O Paulo Corinthians também. O Corinthians teve jogo adiado. Esse do Atlético foi adiado. Contra o Capivariano. Mas o Flamengo começa antes, no dia 11, em relação ao Campeonato Carioca, porque o Flamengo preferiu antecipar o jogo que seria disputado no fim de semana da Mas assim, catarinense, paranaense, cearense começaram antes. Então a Federação Paulista não quis começar no meio de semana. E ela pediu uma data a mais para ter de volta na final. Né? Aí sim, essa questão de priorizar vai pegar, porque você não tem a semana de descanso no meio, né? Eu estou vendo a agenda aqui, o Corinthians teria já um jogo contra o Coritiba, né? Logo na sequência dessa possível final de Campeonato Paulista. Agora é a cultura, né? Tá na final? Não. Estou fazendo um exercício de futurologia a partir dessa possibilidade. Porque o Novo Horizontino... O favorito é o Novo Horizontino. Eu até acho que não sei se tem favoritismo, você pode discutir isso já. Mas o Novo Horizontino não tem essa preocupação, porque a Série B só começa mas depois. O Horizontino vai jogar a Copa do Brasil, quarta-feira. Joga quarta. Todo mundo joga na quarta-feira. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Novo Horizontino. O Corinthians ainda tem essa questão, né? Não pegou um grande rival nas quartas e também não pegou na semifinal. Então, talvez isso facilite, de alguma forma, a escolha do Dorival. Se você perder para o Novo Horizontino, é claro que o Corinthians não vai ser legal. Mas uma coisa é você perder para o Novo Horizontino, outra coisa é você perder para o Palmeiras, o impacto, a repercussão que isso geraria para a semana do Corinthians. Pegando um outro time que não tem uma rivalidade tão grande, talvez isso facilite a decisão do Dorival. Agora, Léo, tem o seguinte, a gente não pode tirar do contexto a cultura do futebol brasileiro. A cultura do mata-mata, a cultura da rivalidade. Se tiver um Palmeiras e Corinthians na final do Campeonato Paulista... Não vai poupar. Não vai. Não vai. Não vai. Não, mas acho que na final aí é inevitável. Até durante a semifinal, acho que a gente ainda consegue ver isso. Mas será, mais por exemplo, escrachado. você consegue imaginar Palmeiras e São Paulo poupando para o domingo? Não, mas aí acho que é outro caso. O caso do Corinthians é porque ele pega o Novo Horizontino. Eu acho que o Corinthians vai entrar com o que tem de melhor. Cara, o Palmeiras... É uma sequência o Palmeiras eu acho contra certo. o Água Santa. Eu, Bernardo, acho certo. Não acho, mas é a cultura do futebol brasileiro. O Palmeiras contra o Água Santa levou um time reserva na Libertadores. Isso. Para Tomou jogar a a final pancada do do Campeonato Bolívar. Paulista. Porque tinha perdido a primeira partida da final. Então, Tomou mas aí, a de pancada novo, do Bolívar lá no Morro e depois mete 4. Esse Mas exemplo era é o muito Água bom. Santa. Não, mas não é só o Água Santa. Corinthians, eu não acho que o Palmeiras levaria. Eu acho que não é só a questão do Água Santa, não. Acho que esse exemplo é muito bom. Não, levou Porque, contra o Bolívar. por que o... É o jogo do Jair. Mas por que o Palmeiras fez isso? Primeiro, recapitulando. Primeiro, é difícil ganhar lá em cima de qualquer forma. Então, o desgaste da altitude já é um jogo que, se você põe seus titulares, você não tem uma garantia de vitória. Segundo, era a primeira rodada da Libertadores. Você tinha outras 5 para recuperar. Se você poupa no início do Paulistão, é uma coisa. Para a final, não dá. Agora são 3 jogos para um título. Mas assim, em cima do que o Léo James falou, eu concordo com ele, quer dizer, é matemático isso, né? Os 3 pontos de agora são os 3 pontos da Série A, sim. Na Série A. Série A, sim. Muito provavelmente, se for o Corinthians e Palmeiras, essas equipes vão rifar uma rodada do Campeonato Brasileiro aí. Possivelmente. E aí, nisso que eu estou olhando a agenda aqui, né? Concordo. Quase não, que mas certo. eu entendo. Quase que certo. Os jogos das finais do Paulista serão entre São Paulo, Palmeiras, Novo Horizontino e Corinthians, dias 4 e 8. Então, estamos falando do Corinthians, né? Não estou dizendo que está na final já, hein? Vamos com muita calma, e até porque concordo. Não que o Novo Horizontino seja favorito, mas eu acho que é meio 50-50 esse jogo aí. Casa, puro. Pois é, mas o Corinthians joga em casa em qualquer lugar em São Paulo. Né? Se tiver espaço na arquibancada, o Corinthians Robson, joga em casa. matador. Ontem era Jogou meio em casa a meio, ontem. Santos e Novo Horizontino. Eu acho que o Corinthians é favorito. Eu acho também. Então o Corinthians teria, olha só, né? Eventualmente São Paulo ou Palmeiras numa final, dia 4 e 8, sendo que o São Paulo não joga em casa, né? Não. Por conta dos shows. Nem o Palmeiras. Se São Paulo for final. Nem o Palmeiras, mas joga em Barueri, que já é uma casa, já está se repetindo isso várias vezes. São Paulo
tem que mandar em Campinas. O Palmeiras ainda tinha expectativa de que se o segundo jogo fosse em casa, talvez conseguisse jogar no Allianz Parque. Agora, matematicamente, não é mais possível. Não, sim. Se ganhar... Sim, é Se possível, ganhar, sim. se passar, o Palmeiras passar, o Corinthians e o Palmeiras Não, o Palmeiras e joga Novo em casa. Horizontino passarem, o Palmeiras pode ser Pode. Depende da forma saldo como do o jogo, Palmeiras só. passar. Se o Palmeiras ganhar 3-0 no Novo Se Horizontino, o 1-0 Novo é Palmeiras. Horizontino passa nos pênaltis e o Palmeiras passa Não, nos se o pênaltis. Novo Não, Horizontino o saldo. ganhar... São Paulo. Ao saldo. São Paulo. O saldo, o Palmeiras tem o mesmo saldo que o Novo Horizontino, ele está verdade. perdendo nos Número de gols, se eu não me engano, feitos. Mas vamos lá, e aí o Corinthians, na sua volta ao Campeonato Brasileiro, que vai ser mais curta que em outros estaduais, terá o Coritiba em casa. Não é uma viagem. Então, também não é um desgaste a menos você ter um jogo desse. Mas, ô Napoleão, vamos lá. Quais são os jogos de meio de decisão do Campeonato Não Paulista? vai ter, porque a decisão é 4, que é meio de semana. 4 e 8. Então não vai ter Campeonato Brasileiro? quarto e domingo. Para o Paulo, vai ser 4 e domingo. 4 e 8 é isso. Quatro. Qual o jogo anterior do Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Corinthians? Cruzeiro, Cruzeiro. aí Novo Horizontino, para o Corinthians. A Se semana passar, Palmeiras ou São Paulo ou Palmeiras e Coritiba na volta brasileira. 3 jogos do Então Paulista esses são jogos aí, sequenciais. e o Palmeiras joga São. contra quem? O próximo jogo aí? Eu preciso abrir aqui. Fluminense. Fluminense. Palmeiras joga na quarta-feira contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Em Barueri. Já não vai ser a estreia do Arias, porque o Arias já estreou contra o Exatamente. Capivariano. Provavelmente esses dois jogos serão rifados. Cruzeiro e Fluminense.